Olá! Nessa aula queremos dar continuidade ao estudo das curvas. Para isso, iremos falar sobre parametrização, comprimento de arco e deslocamento de partícula. Continuando o que vimos na aula anterior, as curvas, para nós, serão imagens de funções vetoriais. Lembrando que funções vetoriais de uma variável que saem de um intervalo real e são levadas no espaço. Então, esse espaço para nós ou é o R2 ou é o R3, porque estamos interessados em aplicações. E esse R2 e esse R3, que seriam o nosso contradomínio, lá dentro, essas funções vetoriais de uma variável levam em vetores. E esse conjunto de vetores pode ser representado graficamente por uma curva. Então, são essas curvas, ou seja, a representação gráfica das imagens, que nós vamos trabalhar nessa aula. Então, toda função vetorial de uma variável estará associado a um objeto matemático como esse. Então, as curvas para nós nada mais serão do que a imagem de uma função vetorial de uma variável, ou seja, as, as, as componentes do vetor no espaço estarão dependendo da variável t. Então, serão essas funções componentes que nos dirão quais são as curvas com as quais iremos trabalhar. E aí existe um processo chamado parametrização, que para nós vai ser muito importante. O que seria? Eu te dou uma curva clássica, uma curva especial, uma curva com a qual eu estou trabalhando, e te peço uma função vetorial cuja imagem seja representada graficamente por aquela curva. O nome disso é parametrização, e é sobre isso que nós vamos trabalhar também nessa aula. O que são curvas planas e reversas? Curvas planas e reversas são tipos de curvas que serão muito importantes no nosso estudo. Uma curva plana é uma curva que está contida em um plano do espaço. Já uma curva que não possa ser colocada num plano do espaço, ou seja, ela não pertence a um plano do espaço, é chamada de reversa. Curvas clássicas planas: triângulos, quadrados, circunferências, elipses, hipérboles, parábolas, cicloides como essa do slide, ou então hipocicloides, essa figura à esquerda, né? Ou então espirais, a figura da direita, tá? São todas curvas planas. Lembrando que no artigo que está aí linkado na descrição, todas essas curvas, essas não tão conhecidas, como a cicloide, a hipocicloide, até mesmo a espiral, né, são explicadas lá no artigo do site, em minúcias. Então, se você nunca ouviu falar em cicloide, hipocicloide, por exemplo, vai nesse site, clica nesse link, segue esse link que você vai conseguir informações sobre essas duas curvas planas e sobre a maioria das curvas clássicas. Tá ok? Um exemplo de curva reversa é a hélice circular. O que seria a hélice circular? Bom, pensa o seguinte, pensa que no espaço você colocou um cilindro com o centro desse cilindro, né, com o eixo central desse cilindro como o eixo Z. Tá? Então você vai partir de um ponto, do ponto 00, A00, você vai partir do ponto A00 e vai traçar uma reta com uma angulação, ou um segmento de reta com uma angulação θ. Ok? E aí você vai vir com esse segmento de reta e com essa mesma angulação θ fixa, você vai enrolar esse segmento de reta no seu cilindro circular. Essa é a nossa hélice circular e, obviamente, essa curva é uma curva reversa. Então aí você tem um exemplo de curva reversa e alguns exemplos de curvas planas. Insisto que nesse link abaixo você vai para o nosso site, onde lá existem outras curvas reversas
explicadas em detalhes. O que seriam curvas fechadas? Para nós, é um outro tipo importante de curvas, principalmente quando a gente for trabalhar com integrais de linha, de primeira e segunda espécie. Lá, principalmente para a gente poder aplicar o teorema de Green no plano, esse tipo de curva fechada é muito importante. Ok? O que caracteriza uma curva fechada? Uma curva, se você tem uma curva parametrizada por uma função vetorial f de t, né, e você consegue estabelecer um intervalo de a até b fechado, de modo que o f de a seja igual ao f de b, então a gente pode garantir que essa curva é uma curva fechada. Aí você tem dois exemplos: a circunferência, uma curva fechada, e a hipocicloide é uma curva fechada, né? A elipse é uma curva fechada, a hipérbole não é uma curva fechada, a parábola não é uma curva fechada, certo? Então, esse é um conceito que não é tão complicado assim de você entender. Outro tipo de curva importante para nós serão as curvas suaves, não é? Que são curvas suaves? Curvas suaves são aquelas que não têm pontas, né? Aquelas que não têm é, é, locais angulosos. Por exemplo, um triângulo. Um triângulo não vai ser uma curva suave, porque você tem três vértices nesse triângulo, que são o que a gente chama de pontos onde a curva não é suave. Ali ela teria pontos angulosos. Outro exemplo de uma curva que não é suave, a hipocicloide que nós estamos falando. Ela tem aí, nesse caso, com quatro pontos angulosos, ela pode ter três pontos angulosos. Se você seguir o link que está aí na descrição do vídeo, lá eu te explico como que nós chegamos nessa hipocicloide e você vai perceber que ela pode ter um número diferente desses pontos onde ela não vai ser suave, tá certo? Então aí você tem dois exemplos de curvas que não são suaves. Todos os outros polígonos serão curvas que a gente vai chamar de curvas não suaves, tá? Quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos, né? Todas essas curvas serão curvas não suaves. O que serão curvas suaves? Serão curvas onde eu posso garantir que a primeira derivada da função f de t que a define é diferente de zero em todo o intervalo do seu domínio. Então, isso é o que caracteriza matematicamente uma curva suave ou uma curva regular. Então, quais são as curvas que têm essa propriedade de ser uma curva suave? Circunferências são curvas suaves, parábolas são curvas suaves, elipses são curvas suaves, hipérboles são curvas suaves, tá certo? E ainda existe a gente também tem que falar das hélices, que também são curvas suaves, né? Aquela hélice circular que nós definimos antes, ela é uma curva reversa e, ao mesmo tempo, uma curva suave. Ela não tem pontos angulosos, né? Mas também existem aquilo que a gente chama de curvas suaves por partes. O que seriam curvas suaves por partes? São curvas que, no geral, elas não podem ser tratadas como curvas suaves. Mas você pode dividir ela num número finito de curvas e todas essas curvas são suaves. Por exemplo, o triângulo. A gente sabe que o triângulo não é uma curva suave, mas eu posso dividir ela em três curvas e essas três curvas serão suaves. Assim como um retângulo. Um retângulo não é uma curva suave, mas nós podemos dividi-la em quatro curvas suaves. Essa ideia vai ser muito importante para a gente, porque muitos resultados eles vão ser garantidos não para curvas suaves, mas para curvas suaves por partes. E saber trabalhar com essas curvas suaves por partes é importante, principalmente quando você está trabalhando com integrais de linha, né, de primeira e segunda espécie. Agora, então, vamos falar de parametrizações. Como eu disse, a parametrização é um processo onde você me dá uma curva e eu tento encontrar uma função vetorial que tenha imagem igual àquela curva. É esse o processo.
né? Então aí nós vamos falar sobre algumas parametrizações clássicas, lembrando que, insisto, que no link que está na descrição, no artigo, nós temos em detalhes como fazer todas essas parametrizações dessas curvas clássicas, né? E muitas além do que estão apresentadas nessa aula. Então, a primeira que nós vamos falar são as retas. Como parametrizar uma reta? Ora, você vai usar a mesma ideia que você usa para escrever as equações paramétricas da reta lá da geometria analítica. Então, para você definir uma reta, você precisa de um ponto por onde ela passa e um vetor diretor, ou dois pontos por onde ela passa, e aí a partir desses dois pontos você consegue um vetor diretor. Por isso, nós teremos que a primeira componente da função vetorial, né, a função x de t, vai ser x1 mais a vezes t, onde x1 é a primeira coordenada do ponto onde a reta passa e a é a primeira componente do vetor diretor. E, analogamente, nós conseguiremos y de t e z de t, usando, basicamente, a mesma ideia lá da geometria analítica. Então, você já parametrizava curvas lá na geometria analítica, mas não te contavam isso. A segunda curva clássica é a circunferência. E a circunferência é muito simples de ser parametrizada. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre um outro tipo de parametrização, mas por enquanto nós ficaremos com essa parametrização da circunferência, né? Então, se você tem o centro em 0, 0 e raio R maior que zero, a parametrização da circunferência é x de t igual a R cosseno t e y de t igual a R seno t. Como a circunferência é uma curva fechada, então a gente estabelece que a variação do t está dentro do intervalo fechado de 0 a 2π. Seguindo, a próxima parametrização é a da elipse, né? A elipse, na verdade, ela é um caso geral da circunferência. A circunferência é um caso particular da elipse, onde os eixos maior e os eixos maior e menor são iguais, né? Então aí você tem a equação clássica da elipse, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. E, inspirados pela relação trigonométrica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1, a gente consegue estabelecer que, nesse caso, para parametrizar uma elipse, o x de t é a cosseno t e o y de t é b seno t. E aí independe qual é o eixo maior e qual é o eixo menor. Novamente, como a elipse é uma curva fechada, então nós estabelecemos que o t está variando no intervalo fechado de 0 a 2π. A circunferência, assim como a circunferência e a elipse podem estar fora do centro na origem do seu sistema, se você pega a parametrização na origem do sistema, né, no 0, 0, então, se a elipse que você quer parametrizar estiver fora desse centro, basta você fazer uma translação desse centro. Isso vale tanto para a elipse quanto para a circunferência. Ok? Então aí, como que você faz essa translação? Basta você pegar a coordenada x do ponto que é o centro da elipse ou da circunferência e somar na x de t. Então, nesse caso, x de t fica x0 mais a cosseno t. E vai fazer a mesma coisa na variável y de t, né? Você vai pegar o y0 e vai somar na sua y de t. Então, com isso, o que acontece? Você faz uma translação da sua elipse. Se ela tá se o centro dela está no 0, 0, ou seja, na origem do plano, né? Então, quando você coloca esse x0 somando o seu x de t e o y0 somando o y de t, você faz uma translação desse centro e com isso você leva toda a sua elipse. O mesmo vai acontecer com a circunferência. Então, se você tiver uma circunferência que está centrada fora da origem, basta você usar a mesma translação para ela. Como falamos da hélice circular anteriormente, vamos falar dela de novo, né? Então,
como eu já tinha dito antes, você tem aí no espaço um cilindro e uma reta que sai de algum ponto da base do cilindro com uma angulação θ. Obviamente, essa angulação θ ela precisa estar entre 0 e π sobre 2, né? Logicamente, π sobre 2 aberto e 0 também aberto, tá? Porque se você tiver a angulação igual a 0, você vai enrolar ela somente na base. Se ela tiver angulação π sobre 2, né, você vai estar com ela simplesmente sobre a, a superfície cilíndrica e sem fazer a volta no cilindro, tá? Então, por isso essa angulação desse segmento de reta precisa ser maior que 0 e menor que π sobre 2. Isso estabelecido, o que você vai fazer então? A hélice circular surge quando você pega esse segmento de reta e enrola ele na superfície do cilindro, tá? Essa curva é uma curva reversa, como nós vimos, é também uma curva aberta, tá? E ela pode ser parametrizada por esse R de t que está aí, A cosseno t, A seno t e A vezes t tangente de θ. Lembrando que esse θ aí, ele vai ser fixo, né? Ele é uma constante, então a tangente de θ também é uma constante. Então, A vezes t vezes a tangente de θ é uma função linear. Então você tem, perceba, nas duas primeiras funções componentes dessa parametrização, você tem exatamente a parametrização da circunferência da base, que está com o centro na origem do sistema e que tem raio igual a A. Né? E o que está acontecendo agora, você está, a cada variação de t, você está subindo um ponto. Né? Você está pegando esse ponto do plano e subindo ele numa altura, numa progressão linear que depende desse ângulo θ, ok? Existem algumas curvas que são geradas, né, a partir de uma relação entre superfícies, né, ou uma relação de superfícies e curvas. Por exemplo, eu quero escrever a parametrização da curva y igual a 5x mais 3 sobre o plano z igual a 2. E aqui vem a importância de você ter uma certa experiência matemática, tá? Porque você vai precisar olhar para esse y igual a 5x mais 3 e já saber que isso é uma reta. Uma reta no plano xy, né? Ok. Isso sem olhar para... Agora, o que você vai fazer? Você vai olhar para a sua outra informação, que essa reta tem que estar sobre o plano z igual a 2. Então, se antes ela estava no plano xy, o plano xy é z igual a 0. Então você vai pegar essa curva no plano xy e vai subir ela no plano z igual a 2. Então nós temos uma curva plana, né? Bom, para parametrizar essa curva é muito fácil, né? Você vai fazer o seguinte, você vai chamar x de t, né? Então aí você vai criar um parâmetro. Então agora o seu x de t vai ser o parâmetro, então você vai substituir na variável y, né? Então y de t vai ser igual a 5t mais 3. E o z de t é 2, porque já foi dado. Né? Então você já conseguiu aí a sua parametrização. O segundo exemplo, eu tenho agora uma relação entre duas superfícies. Superfície z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e z igual a 2 mais y. E eu quero encontrar a parametrização da curva que é a interseção dessas superfícies. Né? Para encontrar isso, sempre que você tem uma interseção entre duas superfícies, para encontrá-la, você vai igualar as duas funções, né, que determinam, as duas equações que determinam essas superfícies. Então, aqui nós faremos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 mais y. E aí, através de uma manipulação algébrica, nós vamos chegar em x quadrado mais y menos meio ao quadrado igual a 9 sobre 4. Isso é exatamente uma circunferência centrada no ponto 0, meio e com raio igual a 3 sobre 2. Só que nós temos um problema. Essa interseção de superfícies é dada no espaço. Tá? Então, essa circunferência ela está em algum lugar do espaço. Ela é uma curva plana, de fato, mas ela está em algum plano do espaço.
E planos no espaço podem ser inclinados, então eu preciso entender qual plano é esse, tá? Para isso, então, agora nós vamos atrás dessa z de t. Por quê? Porque a x de t vai ser 3 sobre 2 cosseno t, e y de t vai ser igual a meio mais 3 sobre 2 seno de t. Por quê? Porque essa é a parametrização da circunferência que nós encontramos. Tá? Então agora falta encontrar a z de t. Então, para descobrir isso, a gente vai pegar o y de t que a gente encontrou da parametrização dessa circunferência e vamos jogar na equação z igual a 2 mais y. E com isso a gente vai encontrar que o z de t é 5 sobre 2 mais 3 sobre 2 seno de t. E aí a gente tem a parametrização completa dessa curva. Uma observação. Por que eu usei z igual a 2 mais y e não z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Simplesmente porque eu não queria fazer conta. A z igual a 2 mais y, a conta é mais rápida, a conta é mais direta. Né? Mas eu poderia usar a z igual a x quadrado mais y quadrado também. Fica a seu critério. Mesmo porque essa parametrização dessa curva tem que satisfazer as duas equações, porque essa daí essa parametrização representa o conjunto de pontos que estão na interseção das duas superfícies, ou seja, o conjunto de pontos que pertence às duas superfícies ao mesmo tempo. O que são curvas orientadas? Em diversos momentos, nós precisamos estabelecer uma orientação para as curvas, né? Principalmente quando estivermos trabalhando lá com o integral de linha, primeira e segunda espécie, nós precisamos estabelecer uma orientação para essas curvas. Então, convenciona-se falar que a sua curva está no sentido positivo quando ela é traçada à medida que o t cresce dentro de um intervalo fechado AB. Então, por exemplo, vamos pensar na circunferência, né? À medida que o seu t cresce no intervalo de 0 a 2π, ela vai formando a circunferência no sentido anti-horário. Então, para nós, o sentido anti-horário é o sentido positivo da parametrização da circunferência, né? O sentido oposto, vamos continuar pensando na esfera, na circunferência, o sentido oposto, ou seja, o sentido horário, é chamado para nós de sentido negativo da circunferência. Então, isso é importante. Então, você tem que olhar o seguinte: o seu sentido positivo da curva é o sentido que ela vai desenhando à medida que o t vem no sentido crescente, né? O sentido contrário a gente vai chamar de sentido negativo. E aí, nós teremos duas formas de orientar uma curva e, por consequência, nós teremos duas formas de parametrizar essa curva, no sentido positivo ou no sentido negativo. É importante ressaltar que não existe apenas uma parametrização, uma única parametrização para curvas. Tá bom? Pela definição, né, do que a gente tem de sentido positivo, a gente pode ter um problema quando a gente trabalha com curvas suaves por partes, né? Mesmo porque essa definição de curvas orientadas, ela permite que a gente oriente curvas suaves por partes, orientando cada uma das partes dessa curva. Então, por exemplo, você tem aí um quadrado, né, um retângulo, né, no espaço, e você sabe que ele não é uma curva suave, mas ela é uma curva suave por partes, então você consegue orientá-la em cada pedaço, onde ela é suave. Então você tem retas que formam os lados desse retângulo no espaço, e esses pedaços são orientáveis. Então você consegue criar uma orientação nessa curva. A mesma coisa vai acontecer com essa outra curva, né, que também não é suave, porque ela tem uma ponta aí na origem, mas você consegue estabelecer uma orientação para ela, orientando cada uma das suas partes suaves. Tá? Então, agora, como eu tinha dito antes, se você tem uma parametrização da curva, né,
Essa parametrização, geralmente, ela é dada no sentido positivo da curva. E, a partir dela, eu consigo estabelecer uma fórmula para encontrar a parametrização da curva com orientação oposta, ou seja, eu consigo parametrizar a curva com orientação negativa. E se a minha parametrização no sentido positivo é chamada de f de t, então a minha parametrização no sentido negativo eu vou chamar de f menos de t, né, com esse sinal de negativo aí sobrescrito, tá? E como que eu vou achar, né, essa parametrização no sentido negativo? No lugar de t, eu vou colocar lá na minha parametrização f, a mais b menos t. Então, dentro de cada uma das funções componentes, eu vou ter a mais b menos t. Nós já começamos falando sobre a circunferência, né, para a gente pensar na circunferência para trabalhar com essa ideia de sentido. Então, você já sabe que a circunferência, no sentido anti-horário, ela segue na sua orientação positiva. No sentido horário, ela segue na sua orientação negativa. Só que na nossa parametrização, aquela R cosseno T, R seno T, ela está colocada no sentido positivo. Então agora vamos usar aquela fórmula que a gente estabeleceu no slide anterior, para nesse exemplo, calcularmos a parametrização da circunferência no sentido oposto do crescimento de T no intervalo de 0 a 2π. Então é muito simples, a gente já tem a parametrização no sentido positivo, e aí nós vamos usar a fórmula e o meu A e o meu B são respectivamente 0 e 2π. Então a minha f menos de t vai ser igual a f de 0 mais 2π menos t. 0 mais 2π é 2π, então é f de menos t mais 2π. Aí agora a gente vai jogar lá nas funções componentes, então você vai ficar com a cosseno de menos t mais 2π, a seno de menos t mais 2π. Aí você vai lembrar do seguinte fato. Primeiro, tanto o cosseno quanto o seno são 2π periódicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosseno de menos t mais 2π é igual ao cosseno de menos t. E o seno de menos t mais 2π é igual ao seno de menos t. Então, você vai ficar com a cosseno de menos t, a seno de menos t. Só que aí agora você vai lembrar que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. O que isso quer dizer? O cosseno de menos t é igual ao cosseno de t e o seno de menos t é igual a menos seno de t. Então aí nós encontraremos a parametrização da circunferência no sentido oposto como sendo a cosseno de t menos a seno de t, com o t variando de 0 a 2π. Então perceba que a diferença entre as duas nesse caso está apenas no sinal da segunda função componente, tá? Mas isso muda a orientação da sua curva. O comprimento de arco vai ser uma informação muito importante que nós vamos retirar das curvas. Afinal, dada uma curva parametrizada por f de t, eu consigo, com esse comprimento de arco, calcular a distância percorrida, né, no espaço quando eu vario t de a até b. Então, para isso, eu vou usar a integral de a até b da norma da derivada de f de t, dt. Então, essa integral me dá a distância percorrida, né, a trajetória, o caminho, o tamanho desse caminho, quando eu vario o t de a até b. Então você tem uma medida, você tem uma forma de medir agora essa distância percorrida, né, lá no espaço quando você varia o t de a até b. Com isso, a gente consegue estabelecer a função comprimento de arco, que é o seguinte: eu vou trocar o meu t por tal, e aí eu vou estabelecer uma função s de t, que é a integral de a até t da norma de f' de tal de tal. O que isso vai me dar? Isso vai me dar uma função, né, que calcula a distância percorrida pela curva a partir do f de a, né, para qualquer outro ponto até o b.
Então aí você tem uma função comprimento de arco, e essa função comprimento de arco para nós vai ser muito importante, porque a partir dela eu vou conseguir escrever uma nova parametrização para a minha curva, que é a parametrização mais importante de toda a curva, que é a parametrização pelo comprimento de arco. Tá? Mas antes disso, vamos falar sobre como calcular, né, esse comprimento de arco. Então, primeiro eu vou pegar aí a seguinte curva, cosseno t, seno t e t. Perceba que essa daí é uma hélice circular, né? O A é igual a 1 e o nosso θ é 45 graus, né? Π sobre 4, tá? Então o A é igual a 1, nesse caso a tangente também vai ser igual a 1. Então isso é uma hélice circular com o θ igual a π sobre 4 e o A igual a 1. Então eu quero saber o seguinte: qual é o tamanho dessa hélice circular quando o t varia de 0 a 2π? Então a primeira coisa que eu faço é calcular a minha derivada, né? Minha derivada dessa parametrização, e depois calcular a norma dela, que vai ser raiz de 2. Jogo essa norma na integral, você vai ter uma integral de uma constante. Então, essa integral é basicamente a constante vezes a amplitude, né, de 0 a 2π, que é 2π, então você fica com 2π vezes raiz de 2. Então, a distância percorrida no espaço por essa curva, por essa hélice circular, com o t variando de 0 a 2π, é 2π raiz de 2. Quando o seu t é zero, o ponto que você obtém no espaço é 1, 0, 0. Quando o seu t é 2π, você obtém o ponto 1, 0, 2π. Então, a distância percorrida por essa curva entre esses dois pontos do espaço, 1, 0, 0 e 1, 0, 2π, é 2π vezes raiz de 2. Tá? Vamos usar essa função comprimento de arco para encontrar uma fórmula que a gente conheça. Então, o que eu quero? Eu quero usar a função comprimento de arco para calcular o comprimento da circunferência de raio R maior que zero. Tá? Então, aí, o que nós temos? Estamos falando da função comprimento de arco. Ok? Então, eu tenho que a minha parametrização, a gente vai usar a parametrização no sentido positivo. Então, nós temos R cosseno θ, R seno θ. Né? Derivada, menos R seno θ, R cosseno θ. Né? O T, no caso. Vamos usar o T. Troca o θ. Onde eu falei θ, você coloca T. Então, aí, para calcular essa norma, você vai ter, então, R ao quadrado, seno ao quadrado, mais R quadrado, cosseno ao quadrado. Você vai colocar o R ao quadrado em evidência. Então você fica com R quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é uma propriedade trigonométrica, dá 1. Então você fica com a raiz quadrada de R ao quadrado, então você sai com o módulo de R. Como o nosso R é maior que zero, então essa integral vai ser integral de 0 a t de R, que é uma constante para nós. Né? Então nós queremos integrar esse R para a variável tal, com o tal variando de 0 a t. Então, basicamente, é simplesmente a constante, que é o R vezes a amplitude de 0 a t. Então, vai ser R vezes t menos 0. Então, R vezes t é o que nós vamos conseguir. Então, pensa o seguinte. Qual é a medida, né, qual é a fórmula de cálculo para a circunferência? Toda. Que a gente aprende lá na geometria plana. É 2π vezes R. Né? Para você usar essa ideia para chegar nesse mesmo lugar, então o que você tem? Essa função comprimento de arco, ela calcula o comprimento do comprimento da curva a partir do t igual a zero até um t que você queira. Então, para calcular o tamanho da circunferência inteira, nós precisamos que o nosso t seja igual a 2π. Então, você vai do zero ao 2π. Então, se você substituir 2π no lugar do t, no que nós encontramos, você vai ficar com 2π vezes r, que é exatamente o que a geometria clássica nos conta.
O que vem a ser a parametrização pelo comprimento de arco? A parametrização pelo comprimento de arco talvez seja a parametrização mais importante de uma curva, né? Como eu disse antes, não existe apenas uma parametrização para uma curva, né? Mas existe uma que é muito importante e uma que é muito buscada, que é a parametrização pelo comprimento de arco. Então vamos supor que você tenha uma curva que você conseguiu parametrizar por uma função f de t, né? Com o t variando de a até b, né? Então, se você seguir esses 3 passos que estão aí, você vai conseguir reparametrizar a sua curva, agora com a parametrização dela pelo comprimento de arco. Tá? Então você vai primeiramente calcular o S de t. Então você vai calcular a sua função comprimento de arco. O máximo que a sua função comprimento de arco pode assumir é o valor L, que é quando o t é igual a b. Ok? Então, encontrada essa função comprimento de arco, nós vamos encontrar a inversa dela, ou seja, o t dependendo de s. E aí o s vai ter que variar de 0 até esse L, tá? Que é o valor máximo que a sua função comprimento de arco pode chegar. Tá? Então, finalmente, depois que a gente calculou essa inversa, a gente vai pegar essa t de s e jogar na parametrização que eu tinha anteriormente. Tá? Então, dentro de cada função componente, eu vou jogar esse t de s. Tá? Isso vai gerar uma nova parametrização h de s, com s variando de 0 até L. Ok? Tem um errinho de notação aí, no S não varia de A até L, ele varia de 0 até L. Ok? Por que essa parametrização por comprimento de arco é tão importante? Tá? É porque com ela nós podemos garantir que aquela norma da derivada é sempre igual a 1. Tá? E isso não é só uma implicação. Por exemplo, se a sua curva está parametrizada pelo comprimento de arco, então a norma do vetor derivada é igual a 1. A volta também vale. Se a norma do vetor derivada é igual a 1, então a sua curva é parametrizada pelo comprimento de arco. E isso para nós é algo muito importante, né? Isso para nós é algo que vai permitir com que a gente escreva toda uma teoria envolvendo essas curvas e estabelecendo propriedades importantes dela, como torção, como curvatura, como vetor normal, vetor binormal, né? E estabelecer o que a gente chama de fórmulas de Frenet, ou fórmulas de Frenet-Serret, tá? Que estão baseadas em parametrizações pelo comprimento de arco. Porque a parametrização pelo comprimento de arco é um tipo especial de parametrização. Tá bom? Exemplo. Vamos pegar de novo a nossa circunferência. Eu gosto muito de trabalhar com a circunferência porque ela é uma curva boa de exemplificar e que você sempre tem ela na cabeça. Então você consegue imaginá-la. Tá? Então nós pegamos aí ela com a parametrização no sentido positivo, R cosseno t, R seno t, com o t variando de 0 a 2π. E aí nós queremos reparametrizar ela pelo comprimento de arco. A função comprimento de arco a gente já calculou anteriormente, e essa função comprimento de arco é st igual a r vezes t, que é uma função linear e que vai assumir o seu valor mínimo quando t é 0, então é 0, e o valor máximo quando t é igual a 2π, então vai ficar 2π vezes r. Então você já sabe que o seu s, a sua variável s, que vai ser a variável da parametrização pelo comprimento de arco, ela vai estar variando de 0 a 2π vezes r, que é o maior valor que essa função comprimento de arco assume. Ok, estabelecida a função comprimento de arco, vamos calcular a sua função inversa. Então, para isso, basta a gente colocar, em vez do s em função do t, nós vamos colocar o t em função do s. Então vai ficar t igual a S sobre R, com o S variando de 0 até 2π vezes R. Ok? Então agora eu só vou pegar essa informação e vou jogar dentro da minha parametrização, porque agora o T depende do S.
Então eu vou gerar uma nova parametrização h de S, que é R cosseno de S sobre R, R seno de S sobre R, com o S variando de 0 até 2π vezes R. E essa é a reparametrização pelo comprimento de arco da circunferência dada. Um ótimo exercício para você nesse momento é calcular se a norma do vetor derivada dessa parametrização pelo comprimento de arco é realmente igual a 1. Por fim, vamos falar sobre uma interpretação física, né, de tudo isso que a gente comentou nessa aula hoje. Então, se você considerar que essa curva no espaço ela foi estabelecida por uma partícula que se movimenta no espaço, então a parametrização dessa curva nada mais é do que o vetor posição dessa partícula, né, à medida que o tempo t avança. Então, essa função que a gente encontrou, essa função S de t, que é a função comprimento de arco, determina o espaço percorrido pela partícula entre os instantes 0 e t, né? E isso me dá o espaço. Então, se eu derivar essa função, eu vou encontrar a velocidade. Se eu derivar ela de novo, eu vou encontrar a aceleração. Mas a gente consegue fazer isso também a partir da função vetorial f de t que parametrizou a curva. Então, o vetor v de t, que eu vou chamar de f' de t, né, que é a derivada da parametrização, é a velocidade instantânea da partícula no tempo t, né, obviamente quando o limite que define essa derivada existe. Sobre esse limite, né, que define essa derivada, nós conversamos na aula anterior. Então, por consequência, como eu disse antes, a velocidade da partícula pode ser dada pela derivada de S em relação a t, que, obviamente, vai ser a norma do vetor velocidade, né? Então, por isso que é essa raiz quadrada com essas derivadas aí, né? Então, quando o v de t admite derivada, você vai ter também um vetor aceleração, que vai ser a aceleração da partícula. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. A lista já segue junto com a aula, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Então era isso. Até a próxima aula.